Agora, aqui abaixo, ele vai mostrar esses casos aqui. Ele às vezes demora um pouco para carregar, depende do tamanho do teu banco de dados, da quantidade de tabelas, de como que está configurada a tua conexão, certo? Então no meu caso aqui ele apareceu Enable Matching Entities 3. O que significa isso? Isso daqui significa as tabelas que eu posso mandar para a plataforma Carol. Na verdade, não o que eu posso. Vamos acessar o meu ambiente de novo na plataforma Carol. Então, eu tenho o Master in Carol, How to. Vou fazer o login nesse ambiente. Recordem-se do vídeo anterior que dentro dos conectores eu vou em TOTOS Proteus. Lembrem-se que eu falei para vocês que existem algumas tabelas que a equipe de desenvolvimento do Clock-in elencou como necessárias. Então, para o Clock-in funcionar, eu preciso dessas informações. Então, aqui o Clock-in elencou a CTT, SRA e SRJ. Então, essa Enable Match Entities, basicamente o 2C se comunicou com a plataforma Carol, olhou quais tabelas existiam dentro do conector TOTOS Proteus e ele deu um match entre elas. Então aqui eu posso habilitar elas de forma rápida e direta. Mas aqui eu quero mostrar mais um pouco para vocês. Então eu vou em Select Entities. Aqui o 2C ele vai me mostrar 3 Match Entities. São as mesmas tabelas, entidades que tem dentro do conector TOTOS Proteus. E aqui ao lado ele me mostra a quantidade de tabelas que eu tenho dentro do meu banco de dados. Então lembre-se que eu filtrei o grupo T20. Então ele pegou todas as tabelas que parte do nome delas tem T20. Eu tenho 2.154 tabelas. Eu posso mandar alguma tabela que não está relacionada aqui para a plataforma? Posso. É só eu clicar aqui em Show All, habilitar essa tabela. Só que nesse caso não tem necessidade, porque esse dado será enviado para a plataforma e ele não terá utilidade, porque ele não terá mapeamento. Pode ser até usado para alguma outra informação? Sim, mas nesse momento não tem necessidade. Então nesse caso aqui, para o Clock-in, eu preciso mandar essas 3. Eu posso selecionar as 3 e enviar todas de uma vez, ou eu posso selecionar uma de cada vez. Aqui, então eu cliquei em cima da tabela SRA T20. Nesse caso aqui, o padrão por parte do Proteus, a gente tem uma estratégia de sincronização. Essa estratégia de sincronização, a padrão é online. O que é isso? No momento que eu habilitar aqui essa tabela, o 2C ele vai criar uma tabela de fila dentro do banco de dados que se chama Carol 3C Queue, e ele vai criar triggers dentro do banco de dados na tabela SRA. Ele vai criar uma trigger de insert, uma de update e uma de delete. Para que é isso? No momento que eu habilitar a tabela, ele vai mandar a carga de toda a tabela SRA. Nesse caso, eu tenho 132 registros dentro dela. Pensa que eu tenho 1 milhão. O modo de estratégia online, ele vai pegar as triggers de insert. Então, eu enviei 1 milhão de registros para lá. Tudo bem, mas Bruno, amanhã eu vou fazer uma admissão de um funcionário. Vai ter 1 milhão e 1. Como é que essa nova admissão será enviado para a plataforma? Através dessas triggers. Então, no momento que eu incluo uma admissão no Proteus, o Proteus faz um insert no banco de dados, na tabela SRA. Quando isso acontecer, o insert vai acionar uma trigger. E esse registro novo que eu estou dando insert, ele será encaminhado para a tabela de fila Carol 3C Queue. O 2C foi quem criou essa tabela Carol 3C Queue, por isso que ele precisa ter certas permissões dentro do banco. E ele quem administra essa tabela. Então, quando você faz um insert na SRA, a trigger manda essa informação para a Carol 3C Queue. O 2C tem um job que ele fica lendo essas informações da Carol 3C Queue. Chegou o dado lá, ele vai ler esse dado, ele vai comprimir esse dado, transformar em formato JSON, comprimir, mandar para a plataforma Carol através de uma API, né? E depois ele apaga esse registro. Por quê? Ele já enviou, ele não precisa dele de novo. Mas assim, ele apaga da Carol 3C Queue, da fila dele.
ele não apaga da SRA. A SRA ele não mexe, tá? Então, isso é a estratégia de sincronização online. Toda vez que eu tiver um insert, um update ou um delete dentro do meu banco de dados, ele vai acionar triggers e essas triggers vão fazer os dados subirem para a plataforma Quero. Normalmente isso dura questões de segundos, tá? Depende muito da velocidade de rede, quantidade de dados, volume, né? Eu tenho outras estratégias de sincronização. Então aqui na tela anterior eu posso clicar em Configure, eu tenho a estratégia Batch. Essa estratégia Batch, ela normalmente é utilizada quando eu não consigo trabalhar com triggers, ou por opção, tá? Ou até casos paliativos. O Batch, ele vai enviar uma carga de toda a tabela de novo. Então eu tenho 132 registros, eu vou mandar uma carga no momento que eu habilitar a tabela e aqui ó, eu configuro uma recorrência. Essa recorrência, ó, em 3 de abril às 2 da manhã vai ser enviada uma nova carga e ele manda todos os dados da tabela. Então a plataforma tem 1 milhão. Dia 3 ele vai mandar mais 1 milhão de novo, vamos dizer assim, depende do tamanho da minha tabela. E a plataforma Quero, ela vai consolidar esses dados, ela consegue matar registros duplicados, né? Mesclar eles. Mas isso daqui tem que ver se realmente é necessário. Então, por exemplo, nos casos de OpenEdge, tem uma questão de dificuldade do próprio banco de dados trabalhar com triggers. Então, nesse caso, é utilizado o Sync by Float. E aí nós temos também o Sync by Value. Esse Sync by Value ele é utilizado em alguns casos específicos também. Aqui eu consigo enviar dados para a plataforma Quero utilizando algum dado de algum campo. Então eu posso utilizar uma data ou um contador. Então, por exemplo, Proteus ele tem um campo chamado Recno. Cada registro que eu coloco no Proteus, então eu fiz uma admissão na tabela SRA, ele vai ser o RECNO 1. Eu faço um segundo registro, vai ser o RECNO 2. Um terceiro registro, RECNO 3. Então, por exemplo, o Proteus, a tabela SRA, eu consigo utilizar esse campo como contador. Então, hoje eu mandei 1, 2 ou 3. Na próxima execução aqui, ó, que é 29 de março, às 11 da noite, ele vai pegar esse número, então vamos dizer que eu mandei o número 3. Amanhã ele vai mandar a partir do número 4. Ele faz um controle de numeração e ele só manda o que for maior que isso, tá? Então, são para projetos específicos. Normalmente, se tratando de RM de Proteus, é utilizado o modo online, tá? Mas é necessário ver as permissões do banco de dados. Então, aqui eu posso colocar Save and Return. Ainda aqui dentro da SRA, né, que eu selecionei, eu cliquei aqui do lado, eu tenho a opção de criar filtros com comandos SQL básicos dentro do 2C. Então, por exemplo, neste caso aqui eu consigo utilizar filtros. Eu tenho 132 registros dentro da minha SRA, tá? Mas eu posso querer não mandar os demitidos, por exemplo. Então eu posso pegar aqui, pensa que eu já tenho o select from e o where. Eu só preciso colocar a condição que eu desejo. Então nesse caso aqui, where RA underline seatful diferente de D. Então nesse caso aqui, eu acho que eu errei o nome do campo, seatful. Exatamente, ele tem um H. Eu errei o nome do campo, então ele deu um erro aqui embaixo de sintaxe, né? Então nesse caso eu tenho o select from where, então eu coloquei aqui seatful. Esse seatful, ele é um campo do cadastro de funcionários do Proteus, onde eu sinalizo a situação dessa pessoa. E quando está preenchido com D, significa que essa pessoa foi demitida. Então, eu quero mandar todos os registros que tiver com situação diferente de D. Eu não quero mandar meus demitidos, não faz sentido. Então, nesse caso, eu tenho 132 registros, mas com esse filtro só 101 registros serão mandados para a plataforma. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado com o filtro. Eu preciso pensar e testar esse filtro. Por quê? Se eu colocar simplesmente essa condição,
se for diferente de D, eu vou mandar o dado da pessoa para a plataforma. Essa informação desse filtro será gravado na trigger. Então, quando eu demitir um funcionário, esse funcionário ele vai mudar o status do campo para D. Então, ele já não vai entrar na condição da trigger. Então, a informação de que ele foi demitido não vai chegar na plataforma Carol. Então essa pessoa vai continuar tendo acesso no Clockinho, para o Clockinho é como se ela estivesse ativa. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com o filtro. Com relação a isso, nós aqui desenvolvemos uma documentação, depois eu deixo o link para vocês. No caso aqui, como filtrar dados que serão enviados para a plataforma Carol. Essa documentação tem bastante detalhes disso que eu expliquei para vocês e tem alguns exemplos aqui embaixo. E esse exemplo aqui é o melhor que a gente pode usar. Eu vou copiar só aqui a fórmula e aí eu explico para vocês. Então, aqui qual que vai ser minha fórmula? O RA se for ser diferente de D ou a data de demissão estiver maior ou menor que 60 dias da data de hoje. E aqui eu posso fazer um filtro por filial, mas eu não quero só esse daqui. 101 registros, tá? Só que qual que é a diferença? Esse ou. No momento que eu demitir uma pessoa, ele vai mudar a situação dela para demitida. Só que o sistema também vai olhar o campo RA demissa, que é a data de demissão. E se essa data estiver mais ou menos 60 dias da data de hoje do banco, ele vai subir esse registro para a plataforma. Então, essa é uma forma de eu não mandar demitidos. Vamos dizer que eu tenho uma base de dados de 60 mil registros demitidos. Não faz sentido eu mandar isso para a plataforma. Eu estou gastando espaço, estou gastando processamento e eu posso ter custo adicional por conta disso. Então não faz sentido eu mandar os demitidos. Só que cuidado com o filtro que você utiliza. Porque se você colocar um filtro simples, sem pensar nas consequências e nas regras do negócio, você pode acabar não enviando dados necessários. Então, esta é a forma segura de você fazer um filtro. Não mandar os demitidos antigos, porém entre os últimos 60 dias você vai mandar. Por quê? Se você demitir alguém amanhã, você precisa comunicar à plataforma que essa pessoa foi demitida, tá? Então esse daqui é um belo exemplo de filtro e que você tem que tomar cuidado. Então nesse caso eu fiz o filtro, eu cliquei em apply, eu testei a condicional, né? Então são 101 registros de 132, eu apliquei o filtro e agora eu vou dar um enable. Nesse momento que eu dei um enable, eu já não consigo mudar as informações aqui dentro da plataforma do 2C, tá? Se eu quiser mudar, eu vou ter que desabilitar a tabela, mas nesse caso eu acabei de habilitar ela. Então posso voltar aqui para a tela inicial. Olha aqui, isso daqui, lá tinham 101 registros, aqui estão 808 porque eu tô com uma fila que eu não fiz a manutenção da minha base antes de gravar esse vídeo, né? Então esses registros já estavam parados na minha fila, na Carol Trace Kiwi. Então como eu habilitei agora, ele vai mandar todos esses registros para a plataforma Carol. Até aí não tem problema, que nem eu falei, a plataforma vai mesclar os registros que tiverem dados iguais, conforme a regra de negócio. Então aqui já apontou no gráfico. Só que na gravação com vocês já foram enviados 132 registros e o 2C vai continuar trabalhando para enviar mais registros, tá?